bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Laura e hoje eu quero dar algumas dicas para algumas pessoas que não estudaram para o Enem, pouco ou nada, ou então para quem estudou e não sabe exatamente o que fazer agora na reta final. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar um comentário, porque me ajuda bastante. E eu sei que eu não posto muito aqui no canal, mas eu vou tentar voltar, é porque eu trabalho, estudo, então é muita coisa para fazer e assim, o canal também leva um tempo para planejar conteúdo, editar e tudo mais, gravar, né? Mas eu tô fazendo lives de estudos nesse período do Enem, da reta final do Enem, então se você quiser aparecer aqui, deixar um oi, eu faço praticamente todos os dias, pelo menos segunda a sexta, é certo que eu faça entre umas 7h30, 8 horas até meia-noite, então vocês podem aparecer ou então assistir as lives já gravadas aqui, que também fica no canal, salvo. Então, eu sei que tem algumas pessoas que chutaram o balde durante o ano e não estudaram pro Enem, e eu super entendo isso, porque chega um momento, principalmente quem já tá há muito tempo nessa caminhada, chega um momento que você está cansado. Realmente. E às vezes você simplesmente chutou o balde ou então não deu pra você estudar direito durante o ano, sei lá, você tinha que trabalhar. E eu sei como é difícil porque eu trabalho. Pode ter acontecido diversas coisas durante esse ano e você não conseguiu estudar, ou você estudou pouco, ou então você simplesmente não está confiante nas suas revisões, no modo que você está levando, o que é que você tem que fazer agora na reta final. Então eu vou ajudar algumas pessoas a ter um estudo mais estratégico durante essa época, que é a reta final e é o momento que você precisa mais focar. E eu já vou dizendo que se você puder abrir espaço para mais estudos e menos diversão, vai valer a pena, principalmente se você quiser uma coisa muito concorrida. Mas claro, isso tem que ser uma coisa que você quer. Eu não tô dizendo que você tem que fazer isso, não quero que seja uma coisa forçada. Você tem que fazer porque você quer, porque é sua meta, porque é o seu objetivo, porque isso vai valer a pena no final. Se não é uma coisa, nossa, não é meu objetivo, não é o meu grande sonho, não é a minha grande meta esse ano, não é passar no vestibular, nossa, então não tem por que você abrir mão de certas coisas, por exemplo, sair final de semana para estudar. Então, isso daí é uma escolha sua. Por exemplo, eu prefiro abrir mão de certas coisas para poder estudar, mas algumas pessoas não vai querer, e isso vai de cada pessoa. Eu não gosto desse negócio, nossa, estudo tóxico ou coisa do tipo, porque é uma escolha de cada pessoa. Se você acha que não deve abrir mão do seu divertimento nessa época para estudar, tudo bem, é uma escolha sua. Eu acho que todo mundo aqui já tem pelo menos 16, 17 anos ou mais, então já está chegando na época de ser adulto, de ter responsabilidades e ter responsabilidade do que você faz com a sua vida, com o seu tempo. Enfim, é isso. Então, a gente vai ter dois grupos, o grupo que não estudou nada e o grupo que ou estudou pouco, né, sabe pouco, não tem uma base, e o grupo que tem uma base, que estudou durante o ano e tudo mais. Eu vou falar sobre esses dois grupos separadamente, com algumas dicas para cada um, mas eu tenho dicas gerais que servem para todo mundo e principalmente para as pessoas que não estudou nada, eu acho que é muito interessante, mas com certeza também para as pessoas que estudaram durante o ano e, sei lá, querem ter uma revisão melhor nessa época, ou enfim, não sabem o que fazer nessa época. Então, eu tô aqui com o computador só porque eu tenho um roteiro e tem as dicas aqui que eu escrevi, que eu anotei pra vocês. A minha primeira dica geral é não negligencie a redação. Sério, é a primeira e a principal dica. Nessa época, você tem que dar um foco muito maior, principalmente se você não estudou redação durante o ano todo, foque na redação. Você tem chance de tirar 1000 na redação, tipo assim, nesses últimos dias, semanas que você tem chance ainda assim de subir de 600, 700 para 900, 1000 na redação. Claro, é uma coisa mais rara você tirar 1000? Com certeza é uma coisa rara. Mas você ainda tem chance de tirar 900, 920, 960, o que não é uma nota muito baixa, na verdade, pelo contrário, é uma nota muito alta e que vai aumentar muito sua média, principalmente se for uma média aritmética, uma média simples e não a média ponderada com peso. Então, foque muito na redação, porque mesmo que tenha peso na faculdade que você quer, vai valer a pena
é uma coisa que você pode tirar uma nota muito alta estudando assim 1 hora, 2 horas por dia, fazendo redações constantemente. E você não precisa estudar muito para redação para você ir bem. Pessoalmente, eu não acho que você tenha que estudar muito, sabe, para redação. Claro, isso vai da sua dificuldade, e se você tem muita dificuldade em redação, aí você vai estudar um pouquinho mais, mas ainda assim vale a pena. Então, tenta estudar todos os dias, 1 horinha, meia hora que seja de redação, e tenta fazer pelo menos uma redação por semana. Se você não fez durante o ano todo nenhuma redação, tenta fazer 2, corrigir essas redações, manda para corrigir em algum local, ou você corrige, tenta corrigir o melhor possível. Depois que você receber, se você mandou para algum lugar, tenta ver os seus erros, analisar seus erros, leia redações nota 1000. É muito interessante para você ver como eles colocam as ideias dele no texto e tudo mais. E eu vou deixar o link da cartilha das redações de nota 1000 aqui na descrição, porque pode ser que algumas pessoas não tenham acesso a esse conteúdo, que é gratuito, que tá aqui na internet, foi o Lucas Phelps, se eu não me engano, que fez a primeira. E eu acho que ele que continua fazendo as outras também. Enfim, então vamos lá, foque na redação. A minha segunda dica geral é: analise os pesos da sua faculdade na universidade que você quer. Porque, assim, você vai ter que pensar muito bem no que você tem que focar esse momento. Principalmente se você não estudou durante o ano, você tem que ter uma revisão, você tem que analisar bem como você vai estudar estrategicamente. Então, se você tem mais pesos em certas áreas do que em outras, por exemplo, se você tem mais peso em natureza e tem um menor peso em linguagens, não adianta você estudar muito linguagens quando o que vai valorizar mais sua nota é natureza. Claro, isso também tem várias outras vertentes que você tem que analisar, que eu vou falar aqui, mas vale muito a pena você ver os pesos da sua faculdade, da universidade que você quer, e ver quais você deve focar mais de acordo com o peso. E isso daí você vai botar uma lista, porque você vai priorizar essas matérias com maior peso, mas também você vai analisar outra coisa, que é a sua facilidade de estudar uma matéria e também de você entender uma matéria, né? E também o quanto você consegue pegar de uma matéria em menor tempo possível. Porque eu acho que, assim, você não só tem que ver os pesos da faculdade, você também tem que analisar uma coisa que é muito pessoal, que é a sua facilidade para entender um conteúdo, entender um assunto, e também você tem que analisar o quanto aquela matéria ela realmente consegue aumentar seus pontos no Enem, porque querendo ou não, no Enem tem o TRI, tem todas essas questões. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, como exemplo, o meu exemplo, tá? Mas vocês têm que analisar o caso de vocês. Então, medicina na UFRN, que é o curso que eu quero, na universidade que eu quero, ele tem um peso de 1,5 para humanas, linguagem e redação, tem 3 em natureza e 1 em matemática. Então eu já sei que matemática é o que tem o menor peso. Mas eu sei que matemática é uma matéria que eu tenho um pouco de facilidade, porque eu acho a matemática do Enem, em geral, muito simples. Você consegue ter uma quantidade de acertos bom e ter uma nota muito alta em matemática. Então, querendo ou não, não é algo que eu vou negligenciar. Mas eu também tenho que analisar que em matemática eu já sou um pouco boa. Então, eu tenho que manter e talvez pegar alguma coisa ou outra, fazer revisões periódicas. Mas eu não tenho que focar 100% em matemática. Eu quero manter uma quantidade de acertos entre 37, 38, 40 acertos, e focar em outras matérias. Então, o que eu faço é fazer revisões, fazer questões, porque eu sei que matemática é uma matéria que eu preciso colocar em prática. E, por exemplo, natureza é a que tem o maior peso na faculdade que eu quero. Então, se natureza é uma matéria que tem maior peso, eu deveria focar mais nela. Só que eu tenho que analisar se eu tenho facilidade em natureza, que são 3 matérias que, querendo ou não, tem muito conteúdo. E, querendo ou não,
são conteúdos que, sim, tem coisas que são decorebas, mas tem algumas coisas que você precisa aprender, você precisa praticar, você precisa fazer algumas questões para saber como aplicar aquilo. Então, natureza, se você não tem um peso muito alto, por exemplo, como na faculdade que eu quero que tenha um peso alto, natureza não é uma coisa que você deva focar tanto, porque querendo ou não, natureza vai exigir muito de você, muito tempo para você entender todas as questões, os assuntos que mais caem e tudo mais. É muito conteudista e você precisa praticar um pouco. Enquanto, por exemplo, linguagens humanas e redação. Como eu disse, redação você tem que focar 100%, não importa se o peso é 1 ou se o peso é 4. Foque na redação, vale muito a pena. E humanas e linguagens. Humanas eu acho que é uma boa você focar. Principalmente se você tiver um peso alto em humanas. Os conteúdos de humanas, em geral, são mais fáceis de você pegar, de você entender, de você decorar, né? E não exigem tanto tempo, não exigem que você faça tantas questões para você entender o conteúdo de humana. E linguagens fica entre meio termo. Eu diria que linguagens é um conteúdo, é uma matéria que você precisa praticar, porque você precisa entender mais ou menos como cai linguagens no Enem, mas tem coisas que você consegue estudar com o tempo, mas eu diria que linguagens fica entre o meio termo. Não é tão difícil quanto natureza, mas não é tão fácil quanto humanas, que é o conteúdo para você pegar, eu pessoalmente acho muito mais simples. Como eu disse, todas essas questões são muito relativas, são pessoais, e você precisa analisar essas coisas. Mas lembrando para vocês que geralmente em matemática, se você acerta uma grande quantidade de acertos, você fica com uma nota muito alta, enquanto em linguagens, por exemplo, você não tem uma nota tão alta se você acerta a mesma quantidade que em matemática. Por exemplo, se eu acerto 35 em matemática e 35 em humanas, geralmente em matemática você consegue 800 e alguma coisa, enquanto em linguagens você, assim, raramente você vai conseguir uns 700 e alguma coisa de pontos. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar. Coloquem na sua análise e tudo mais. Na minha análise, como eu falei, os meus pesos, analisando os meus pesos, minhas dificuldades, tá natureza em primeiro lugar, porque mesmo que eu tenha um pouco de dificuldade, seja muito conteudista, eu já tenho uma base de natureza, então eu acho que vale a pena eu continuar focando para ver se eu consigo uma nota boa. Redação tá em primeiro lugar, como sempre, então redação, natureza, depois fica linguagens, matemática e humanas. Essas são as minhas prioridades, porque eu já tenho uma base, tá? Então, você tem que analisar isso se você já tem base em alguma matéria, se você já tem conhecimento suficiente em alguma matéria que você pode deixar para o final. Por exemplo, humanas para mim eu deixo para o final porque não tem um peso tão grande. Eu já tenho uma quantidade de acertos ok em humanas, já tenho um conteúdo, uma bagagem de conteúdo ok também. E eu acho que não vai fazer muita diferença se eu acertar uma quantidade absurda em humanas na minha nota, quanto se eu acertasse uma quantidade boa em natureza. A terceira dica geral é organize o seu tempo, organize seus dias, suas semanas e tudo mais. Faltam poucos dias para o Enem, faltam poucas semanas para o Enem. Vale a pena você tirar um tempo para você organizar mais ou menos o que você vai fazer em cada dia e tentar seguir o máximo à risca esse planejamento, porque isso vai te dar um controle maior. Você não vai ficar fazendo coisas aleatórias durante o dia, você não vai ficar fazendo, um dia você faz redação, só que aí você passa vários dias sem fazer redação, ou você faz um simulado um dia, mas acaba que vários dias você fica sem fazer, você não corrige o simulado e tudo mais. Você tem um plano que você vai seguir até o Enem e que você não vai ficar gastando tempo pensando, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, mas eu não tô a fim de fazer. Ou então você
fica distraído durante seu dia e acaba não fazendo nada. Outra dica que é exatamente você fazer muitos simulados, tentar fazer o máximo de simulados possível, porque isso vai te ajudar a ter uma administração de tempo lá na prova. Tenta fazer o máximo possível da prova, claro, se você não tem tempo, por exemplo, eu não tenho tempo de fazer uma prova toda, geralmente, então se eu não tenho tempo, eu tento fazer o máximo possível, no menor tempo possível, e vai ser isso, é o melhor que eu posso fazer. Se você tem tempo, você tenta fazer isso também. Mas se você tem tempo, você tenta fazer a prova inteira, corrige ela e tenta ver estratégias que você pode usar durante sua prova. Então, começar primeiro com um, com o outro, que tem muita gente que vê muita diferença nisso, por exemplo, começar primeiro com redação, ou começar primeiro com linguagens, começar primeiro com natureza ou com matemática. Enfim, se você tiver algum problema com essas coisas, vale a pena você gastar um tempo agora para você analisar, fazer os simulados e analisar qual que aumenta mais os seus acertos, qual é mais produtivo para você. E também você vai fazer uma diferença durante a prova, porque também vai diminuir um pouco seu nervosismo, porque você já tem um plano de como você vai começar a prova e tudo mais. Então vale a pena, eu acho, você fazer simulados, não só fazer questões, mas fazer simulado assim como o Enem mesmo, sabe? E aí você também já aproveita para revisar muitos conteúdos durante a prova que você fazendo simulado, prova antiga, porque querendo ou não, lá vai cair vários assuntos diferentes que você vai fazer questões, vai corrigir as questões. E trazendo para corrigir questões, vale muito a pena você corrigir o melhor que você pode essas questões de simulados ou de listas de questões e tudo mais. É a hora de você focar no máximo em questões. Então, principalmente se você já tiver uma base, foque o máximo possível em questões. Eu vou falar sobre isso depois, mas você tem que corrigir, mesmo que você tenha base ou não tenha, tem que corrigir o máximo possível das questões, o mais detalhado possível, e vale mais a pena você corrigir questões do que você ficar fazendo várias questões aleatórias sem corrigir muito bem elas. Então, tente focar em corrigir questões agora, tente focar em ver o que você está errando em cada questão, principalmente se você tiver já uma base, porque vai fazer diferença mais pra frente você ter entendido o que você errou. E não só fazer várias questões sem entender o que você errou, sem entender muito bem o porquê você errou. Então, vale mais a pena fazer algumas questões e corrigir muito bem do que fazer diversas questões e só corrigir superficialmente. É isso que eu quero falar pra vocês. E aí, uma última dica geral faça revisões eficientes nessa época. Eu acho que uma das melhores revisões que eu, pessoalmente, assim, o que eu mais gosto é flashcard. Eu acho que ajuda bastante. Assim, você tem que analisar muito bem agora dessa época, porque tá meio em cima da prova, então eu não sei se o Anki vai ser super útil, mas vocês podem ainda assim analisar e configurar o Anki do melhor jeito. O Anki, para quem não sabe, é um programa que você consegue fazer flashcards e ele programa a sua revisão de acordo com sua dificuldade e tudo mais. Mas você também pode fazer eles físicos e todo dia dar uma revisada nesses flashcards, que eu acho que é interessante, principalmente para quem não tem uma base muito grande. Aí você pode ficar revisando todos os dias. Eu acho que você tem que analisar uma revisão todos os dias, eficiente para vocês. Isso vai de cada pessoa. Eu falei flashcards porque pessoalmente funciona para mim, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Tem diversos, você pode pegar seus resumos, se você tiver algum resumo, e ler seus resumos, ler uma certa quantidade todos os dias, ou você pode assistir aulas de revisões. Existem aulas de revisões, com certeza tem muitos professores já fazendo, e que tem de antigamente, né? Porque os conteúdos não mudaram, então vocês podem assistir aulas de revisões mais antigas, flashcards, como eu disse, enfim.
questões, como você achar melhor, mas revisem todos os dias conteúdos, principalmente conteúdos que mais caem. E aí agora eu vou dar umas dicas para quem não estudou e depois eu vou dar as dicas para quem estudou. São poucas dicas assim, não tem muita coisa específica, mas eu acho que é interessante falar assim separadamente. E minhas dicas para quem não estudou como eu disse, priorize as matérias com mais peso e que você tem maior facilidade, que você consegue aumentar sua nota mais facilmente. Isso, como eu disse, você tem que analisar, lembrando, nossa, matemática, você geralmente acertando mais, você tendo uma certa quantidade de acertos, você tem uma nota muito maior do que nas outras. Lembrando dessas coisas, dessas vertentes que você tem que pensar também. Então, você que não estudou, mais que tudo, tem que analisar essas coisas, porque você tem que ter uma melhor administração de tempo, porque você tem muita coisa para ver em pouco tempo, tem pouco tempo para você, então o melhor é você pensar muito bem nisso antes de começar a estudar, antes de você colocar em prática tudo. Claro, não vai gastar muitas horas, muito tempo do seu dia pensando nisso, mas tem um plano, tem um planejamento. Um jeito de você estudar agora nessa época, já que você não tem muita base, você não estudou durante o ano, é você pegar os conteúdos que mais caem. E isso é o que geralmente a maioria das pessoas fazem e eu acho que vale muito a pena você fazer desse jeito. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre quais os conteúdos que mais caem no Enem, mas vocês podem ver de outras pessoas também. Tem algumas pessoas que já fizeram esse tipo de vídeo. Tem uma pessoa em específico, é um moço, eu esqueci o nome dele, mas ele analisou o Enem e ele fez um vídeo gratuito falando o que mais cai em cada matéria. E eu acho que é muito interessante você ver o vídeo dele, porque eu acho bem completo. Os vídeos dele, em geral, são completos. Então eu vou deixar o link aqui, eu não lembro o nome, mas vou deixar também o nome do moço aqui para vocês saberem como é o nome dele. E quando você for revisar esse conteúdo que mais cai, tem que revisar, começar pelos que mais caem, e quando vocês forem revisar esses conteúdos, tente revisar pelo menos os 10 primeiros conteúdos que mais caem, porque são os que tem mais probabilidade de cair novamente. Claro, se você puder revisar tudo que mais cai, revise, mas se não, tente focar pelo menos os 10 primeiros, que já vai ajudar bastante, principalmente se você não quer um curso muito concorrido, com certeza já vai ajudar bastante para quem quer um curso que a nota não é tão alta. E esqueça, e realmente esqueça os conteúdos que nunca caíram, que caíram raramente, sério. Não vale a pena você focar muito. Também conteúdos que são muito difíceis, que você vê e que você vai precisar fazer muito cálculo durante. Pessoalmente, eu não acho, por exemplo, de física, conteúdos que exigem muito cálculo, geralmente são conteúdos mais difíceis. Então, assim, tenta, se você não tiver uma facilidade nessa matéria, que no caso física, não vale a pena tanto você focar, tá? Eu pessoalmente, porque assim, o Enem vê o nível da dificuldade e dá pontos de acordo com essa dificuldade. Então, se você acertar uma questão muito difícil, talvez essa questão não vai valer tantos pontos quanto valeria uma questão mais fácil. É isso que eu quero falar. Claro, isso vai depender do que você quer. Isso vai depender, como eu disse, é tudo muito relativo. Vai depender se você quer um curso mais concorrido, dos pesos, da sua facilidade. Então, analisem todas essas coisas. Mas, pessoalmente, pra mim, não vale você focar muito em conteúdos que são difíceis e que caíram pouco no Enem ou que não caíram nunca. E nessa hora é muito importante você saber pular a teoria quando você puder. Claro, a teoria é importante, porque você não consegue fazer nada sem a teoria, sem você entender a teoria. Mas se você já sabe alguma coisa da teoria, tenta pular e fazer as questões, tentar pegar as questões. Eu acho que vale muito a pena, porque essa é a hora de você praticar bastante. Você vai fazer muitas questões e você vai ver como cai os conteúdos na prática. Então eu acho que é interessante vocês focarem um pouco nas questões. Se você puder pular a teoria, tá? Se você achar que não deve pular a teoria, se você não tiver realmente
não saber nada sobre certo assunto, não pulem a teoria, vejam a teoria, mas também tentem focar mais em fazer um estudo mais enxuto, ver as partes mais importantes, porque nessa hora não é prioridade você ver todo o assunto completo, os mínimos detalhes, não, é você ver principalmente o que pode cair, o que tem mais chance de cair e focar nessas coisas. Porque, querendo ou não, quando você vê coisas que tem muito detalhes, a chance de essas questões que tem muita coisa detalhista ser questões difíceis é maior do que ser uma questão fácil. Mas não negligencie a teoria também, tá? Principalmente de natureza em humanas, teoria é importante, então você tem que analisar essas coisas. Enfim, essas são as minhas dicas para quem não tem base ou quem tem pouca base, não estudou muito durante o ano. E agora algumas dicas para quem tem base. Não tem muitas dicas pessoalmente, é mais ou menos o que eu falei, mas eu vou dizer algumas coisas para vocês, que é focar o máximo possível nas questões, como eu já falei para os outros, mas foque o máximo possível nas questões, principalmente você que já tem base, você não precisa ir para teoria tanto assim, você precisa focar nas questões, ver a resolução, entender o máximo possível. Se você achar necessário, volta na teoria realmente, mas se você entendeu a questão, você viu que foi um erro assim, mais de falta de atenção ou porque você não sabia resolver aquele tipo de questão em específico, mas você sabia o conteúdo, então não vale a pena você voltar na teoria. É o que acontece muitas vezes comigo. Acontece de eu não acertar uma questão, não porque eu não sabia o conteúdo, mas sim porque eu simplesmente durante a prova não tive a interpretação correta, eu não tive o raciocínio que aquela questão queria. Não sei explicar muito bem como falar isso, mas é mais ou menos isso. Então, foque em tirar dúvidas nessa época, foque em fazer revisões, como eu disse, todo mundo deve fazer revisões, até você. Você precisa fazer revisões. Foque em fazer questões, foque nisso. Tirar dúvidas e fazer revisões e fazer questões. Faça muitas questões, tente fazer simulado bastante, tente ver vários modelos de questões diferentes, porque é importante. E basicamente é isso. E analise bem seus erros durante os simulados, principalmente se você está fazendo prova antiga. Analise bem seus erros, porque eu acho que vai fazer muita diferença na hora da prova, você saber mais ou menos no que você erra mais, no que você peca mais, seja falta de atenção, seja interpretação. E vejam vídeos, dicas de pessoas que elas dão para corrigir o seu erro. Então, erros de interpretação, erros de falta de atenção e tudo mais. Tem muita gente que dá dicas para como você corrigir esses erros melhor. E vocês podem aproveitar isso aqui no YouTube, deve ter vários desses vídeos. Então, tentem dar uma olhada e tentem corrigir esse erro o quanto antes para você na prova tá melhor nessas questões que vocês erram, que vocês pecam. E assim, no final, se você achar que sua teoria não tá boa, se você achar que você chegou nesse momento, você tá fazendo várias questões, mas você acha que tá errando muito, você acha que não tá entendendo muito bem as questões, não acha que tá bom sua base, então você tem que voltar para as estratégias de pessoas que não tem tanta base, que não tem base, tá? Porque você tem que ser realista com você mesmo. Não adianta você querer fazer muitas questões e você não ter uma teoria boa, tá? Eu acho que, assim, cada pessoa é de um jeito, você pode estudar por questões, mas tem certos assuntos que você vai ter que ter uma teoria, que você vai ter que ter o assunto para poder acertar as questões melhor. Enfim, isso vai de cada pessoa. Você pode estudar por questões, você consegue estudar por questões, é um bom jeito de estudar. Mas também vale a pena você focar nos conteúdos que mais caem um pouco se você não tiver a base. Até mesmo se você tiver a base, vale a pena você fazer revisões de acordo com os conteúdos que mais caem. Enfim, era isso que eu tinha que falar. Eu acho que eu enrolei muito, eu repeti, eu acho que muitas coisas. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu queria passar pra vocês. Não negligenciem redação, já estou falando agora. Importante você tirar uma nota boa na redação, independente do peso, eu pelo menos acho, tá? Se vocês tiverem mais alguma dica, vocês podem deixar aqui nos comentários.
Desculpem se teve alguma coisa que vocês não entenderam ou se eu enrolei demais, mas é isso. Eu espero ver vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau!